Boa noite, pessoal, que é o Júnior da Colecione, e hoje a gente vai fazer uma live igual eu prometi, né? Que é uma live sobre alguns temas. Então a gente está colocando aqui a live ao vivo, fazendo os primeiros testes. Eu vou gravar na mão mesmo, porque o meu aparelhinho aqui, ele não tá legal. E eu preciso mostrar muita coisa. Então a live vai ser uma live bem diferenciada. A gente vai falar sobre o que é uma moeda rara. Porque tudo, as pessoas, né, que estão nesse meio numismático chama tudo de raro, 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 raro. E a gente vai entender as diferenças entre moeda rara e moedas comuns. A gente vai aprender a identificar uma moeda rara. A gente vai falar um pouquinho sobre falsificação de moedas, e específico falsificação de moedas raras e falsificação para tornar uma moeda rara, a falsificação de época, a falsificação, que são as moedas imitativas, né? A imitativa como uma moeda falsa, réplica e a falsa moderna. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esses temas. Então os tópicos de hoje serão moedas raras, como identificar uma moeda rara, falsificação de moedas raras, falsificação para tornar uma moeda rara, falsificação de época, imitativas e réplica, né? Então vamos começar. A gente vai começar falando sobre o que é uma moeda rara, tá? Uma moeda rara é uma peça que tem uma cunhagem muito pequena. A gente considera hoje uma peça rara, rara mesmo. São peças que têm até 10 exemplares catalogados. Isso a gente está falando de moedas contemporâneas e modernas, porque existe diferença entre as moedas, tá? Então, se a gente vai determinar que uma moeda é rara e atrelar ela um valor alto, isso funciona nas moedas modernas e contemporâneas, diferentemente das moedas clássicas. E eu vou explicar no decorrer da nossa live, eu vou explicar quais são essas diferenças, tá certo? A live vai ficar gravada, quem quiser depois assistir, pode assistir quantas vezes quiser, depois vou jogar no YouTube. Então vamos lá, primeiramente vou me apresentar. Eu sou o Júnior da Colecione.com. Eu sou colecionador, numismata e tenho uma loja e tenho uma expertise em determinados tipos de moeda, como as moedas gregas e romanas. Mas hoje a gente vai primeiro falar um pouquinho sobre moeda rara. Então, uma moeda rara, ela é uma moeda que você tem ela cunhada, uma cunhagem pequena. Isso que torna uma moeda rara. Uma cunhagem entre uma peça até 10 peças, a gente chama essa peça de moeda rara. Aí a gente vai ter algumas variações de algumas moedas que tem até 100 unidades, que também são peças raras, mas nem tanto, tá? Então eu vou falar um pouquinho dessa peça aqui como exemplo. Essa peça é um V-Réis. De 1913, tá? Moeda linda, tá vendo? Essa moeda, um exemplar dessa moeda aqui chegou a ser vendido por 3,7 milhões de dólares. Essa pecinha que tá aqui.
1913. Por quê? Por ser uma moeda rara, só possui 5 exemplares. Quando o cunho dessa moeda foi aberto, foi em 1913. E já havia uma determinação da Casa da Moeda Americana de não se produzir mais essa moeda. Então ela foi feito o cunho, mas não era para ter sido cunhado, porque essas moedas aqui seriam substituídas pela moeda do búfalo, de 1913. Então, um funcionário da Casa da Moeda Americana viu que tinha o cunho, teve a oportunidade e foi lá e cunhou 5 peças dessa. Então, essa peça daqui como eu falei, um exemplo de moeda rara, mas ele é uma falsificação, mas é uma falsificação oficial, porque ela foi feita dentro da Casa da Moeda. E na realidade, as pessoas tendem essa moeda como falsificação, mas eu entendo que essa moeda, na realidade, ela teve um cunho não autorizado. Ela foi feita, porém sem autorização. Eu não considero essa moeda como falsa, porque não existe, né? Ela não era para existir. Por isso que as pessoas falam que ela é falsa. Então, ela foi produzida por um funcionário que cunhou de forma ilegal, dentro da própria Casa da Moeda, 5 exemplares desse. E puxando esse gancho de que é uma moeda rara, como eu já falei, que é uma moeda que tem uma quantidade pequena, que tem muita procura, que as pessoas podem ter o dinheiro para comprar milhões. A pessoa pode ser o sheik árabe. Se tiver 7 sheik árabe querendo essa moeda, não existe, porque ela só tem 5. Então ela é rara, muito rara, extremamente cara. Essa peça, em valores atuais hoje, custa 28 milhões de reais. É muito dinheiro. E por que eu trouxe essa peça? Eu trouxe essa peça porque um dos nossos assuntos hoje também, além de moedas raras, é moedas falsificadas. E essa moeda aqui, ela foi feita, nesse exemplar que está na minha mão aqui, ele foi feito para enganar colecionadores. Essa moeda aqui, como vocês podem ver, ela é perfeita. Ela tem até um cunho, uma pátina meio colorizada. Ela é bem antiga. E o que é que chama atenção nessa peça aqui? É que além de ser uma moeda raríssima, o cara que fez essa falsificação ainda teve o despeito de fazer uma batida dupla no reverso. Imagine uma moeda que tem 5 peças cunhadas apenas e ainda tem uma batida dupla, igual está aqui, como vocês podem ver, as letrinhas todas duplicadas, né? Então, esse tipo de peça aqui, ela é uma peça feita para enganar colecionadores. É uma falsificação mesmo, ela não é uma réplica e ela não é uma moeda falsa de época. Ela é uma peça feita apenas para enganar colecionadores. Aí, puxando o tema das falsificações, eu vou mostrar um outro tipo de falsificação. Essa aqui ela é totalmente falsa, tá? O peso dela, ela é o metal dela é muito parecido com o metal da original. Para uma pessoa leiga, isso aqui passa tranquilamente. Só que assim, um leigo que tenha muito dinheiro. E o cara que tem muito dinheiro, ele não são sinônimos, você ter dinheiro e ser leigo. Ou você é leigo, ou você tem grana. Então o cara que tem grana, ele é esperto, ele não cai nesse tipo de golpe. Mas aí entra aquele cara que quer se dar bem. Aquele cara que acha que está comprando uma raridade de uma pessoa que não conhece, um incauto. Aí o cara chega para ele e fala assim: olha, eu tô com essa moedinha aqui, eu não sei muito bem do que se trata, eu tô querendo, sei lá, $1.000 nela. Aí o cara vai lá, compra essa moeda achando que é uma moeda rara. Aí quando ele vai num especialista, o cara fala: olha, você me desculpa, mas essa moeda ela é falsa. Então ela tem esse intuito. Ela é uma moeda feita para enganar os incautos e tentar tirar o máximo de dinheiro possível dessas pessoas que acham que estão comprando raridade por preço de barganha, né? Então esse aqui é o primeiro exemplar, feita totalmente falsa. Cunho falso,
mas é muito parecida. Eu fiz todas as análises, ela é muito parecida. O que pega simplesmente é os nuances aqui, por exemplo. Ela é mais fraca, é um cunho mais fraco. Por exemplo, não tem o detalhe das orelhas. Ela tem um pezinho um pouquinho abaixo da original. Isso aqui que deixou bem claro que ela era falsa, porque é uma batida dupla e seria querer demais você ter uma moeda muito rara e ainda com batida dupla. Aí agora a gente entra no outro tipo de falsificação. Isso aqui é uma moeda de R$500 de Portugal. Essa aqui é uma moeda autêntica, tá? Isso aqui é uma moeda verdadeira. Mas, contudo, todavia, entretanto, o mercado numismático não é para amadores. Então você tem ourives que fazem trabalhos de falsificação e alguns ourives são experts nesse tipo de falsificação, nesse tipo de trabalho. O que eles fazem? Eles pegam moedas boas e altera a sua data. Essa moeda aqui, por exemplo, é uma moeda de 1849. Ele raspou aqui o 4 e fez um 3. É um trabalho muito bem feito. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui para vocês poderem ver o detalhe aqui se vocês conseguirem ver aí no fundinho do 3, na parte de baixo ali do 3, no meio, né? No meio, na parte de baixo. Vocês vão ver que tem uma sombra. Essa sombra, na lupa, dá para ver perfeitamente que é uma data implantada. Então, é outro caso de moeda feita para enganar pessoas. Então, ela é feita para vender para o incauto. Porque tem sempre aquela pessoa que acha que vai ganhar na loteria, comprando uma moeda e revendendo ela. Então, às vezes, a pessoa acha que está se dando bem em cima de uma pessoa, só que essa pessoa é mais esperta do que ele e vende uma peça dessa aqui como se fosse verdadeira, mas dizendo que, eu não sei se essa peça é verdadeira, não sei, mas nem sei se isso é boa, né? Que eu não conheço de moeda, e quanto é que você me paga nessa peça? Aí o cara fala, é uma moeda que vale, sei lá, 3.000 euros, 4.000 euros, eu vou te pagar aí 200 euros. Perdeu, porque uma moeda dessa aqui, data comum, não chega a ser nem 40 euros. Então, você vai lá e compra, achando que deu o tiro certo, e quando vai ver, o esperto foi enganado. Então, esse aqui é um outro tipo de falsificação, chama-se data implantada. É uma moeda para enganar colecionadores. Essa outra aqui já é uma moeda especializada, feita por pessoas, até mesmo empresas que têm mais sofisticação e fazem esse tipo de peça para vender e soltar no mercado. Agora nós vamos falar sobre falsificação de época. A falsificação de época, essa aqui, por exemplo, é um exemplo de moeda falsificação de época. A falsificação de época, ela é uma moeda feita para circular no comércio local, na época que ela é cunhada. Geralmente, essas peças assim do Império, falsa, que circulou, elas não circulavam nas capitais, elas geralmente circulavam no interior. Essa peça aqui, por exemplo, se você ver, ela é um metal comum, tá? É uma mistura de cobre, meio... É uma liga, ela não chega a ser nem totalmente bronze, nem totalmente cobre. Ela é uma liga, mas é uma liga que tem uma quantidade boa de bronze. E ela deveria ser de prata. Então, na capital, esse tipo de moeda era comum, mas nos interiores, não. Então, o que a pessoa fazia? Pegava lá, ia no interior, comprava coisas, né? Ia comprar gado, ia comprar alguns utensílios no interior, levava essas peças falsas, porque lá era mais fácil de se passar esse tipo de peça, e eles iam e faziam a compra como se fosse uma moeda autêntica. Então, essa moeda aqui, ela é uma moeda falsa de época, mas é uma moeda que circulou no comércio, que circulou, ela foi feita para dar prejuízo econômico, tá? Para circular mesmo no comércio. Ela não foi feita para enganar colecionador. Então a diferença entre a falsificação para enganar colecionador e a falsificação de época. A falsificação de época é para enganar o comerciante da época, para enganar as pessoas que faziam o comércio, né? Então o cara chegava lá, tirava do bolso uma persona dessa daqui e
fazia uma compra e dava prejuízo para o comerciante que ele estava pagando. Então já falamos sobre 3 tipos de falsificação. Agora nós vamos falar da falsificação chinesa, que são essas peças aqui de baixa qualidade, ó. Até escrevi aqui, ó, réplica de baixa qualidade. Isso aqui são moedas que são vendidas naqueles sites chineses que muita gente compra e coloca na coleção. A princípio, esse tipo de moeda aqui, quando você coloca uma peça dessa aqui na sua coleção, acende um alerta para quem, se um dia você for negociar sua coleção. Então acende um alerta, porque o cara fala assim, porra, essa moeda é falsa, será que tem outras moedas falsas? Então, se você vai colocar uma réplica na sua coleção, que seja uma réplica que ela tenha uma sinalização, que seja algo que não deixe buraco na sua coleção, mas que você tenha, vamos dizer, que você tenha um apelo visual, que você bate o olho nela e fala assim, olha, está indicado aqui que é uma peça, uma réplica, e ela está aqui só para mesmo tapar buraco, porque é uma peça muito cara, e eu talvez não vá comprar por agora, e não quero que o meu álbum fique com buraco, vou colocar mais, que tenha a inscrição, copy, ou que tenha alguma sinalização para ficar bem claro, porque senão esse tipo de coisa desvaloriza a sua coleção numa possível venda, e o cara que entende, ele sabe que é falso, aí ele vai ficar com o pé atrás e vai te pagar um preço bem barato na sua coleção, porque ele vai inferir de que tem outras peças interessantes na coleção, mas que são falsas, tá? Então muito cuidado quando for utilizar esse tipo de peça na coleção. Essa outra peça aqui também é uma peça falsa, veio na coleção que eu comprei, mas se vocês olharem direitinho, ela também não é uma peça falsa chinesa, tá? Essa aqui é uma peça falsa de época, ela foi feita para circular, ela entra no conjunto dessa outra peça aqui, que é uma falsa de época, que foi feita para enganar as pessoas no comércio, né, nas trocas, né, na relação de compra e venda. E você pode ver que ela é bem antiga, que ela tem pátina, ela tem uma característica bem acentuada do tempo, né? Esse tipo de desgaste, esse tipo de coloração aqui não acontece da noite para o dia. Então, a gente consegue ver que é uma moeda falsa, não é prata, é um metal parecido com prata, o peso dela é bem menor, tá? E é fácil de detectar. A pessoa que tiver um olhar mais atento, a serrilha é diferente, o metal você pode ver que não é prata, então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de peça. Agora a gente vai entrar numa seara que é bem complicada, porque são falsificações muito bem feitas em prata, e essa aqui é para matar o cara na hora que ele vai tentar descobrir se é falso ou não. Primeiramente, essa moeda aqui de 86, ela deveria ter 25,5 gramas. E essa peça aqui, ela tem 24,8 gramas. Tá? Ela tem uma diferença mínima, ela tem uma diferença aí de 0,8 gramas. Mas, para o desgaste dela, que essa moeda apresenta, não justifica esse peso, essa diferença de peso tão grande, de 0,8, que é quase 1 grama de diferença. Aí a gente vai olhar essa peça aqui mais atentamente. Aí a gente consegue ver nessa peça aqui alguns sinais que não são comum na moeda original. Primeiro que ela tem uma porosidadezinha um pouquinho diferenciada, tá? O cunho dela, pelo tipo de moeda, deveria estar mais bem detalhado. Então o cunho está com algumas falhas, aqui já não tem a estrela, apesar de ser uma moeda que desgasta
a orla dela, né, com o uso, tudo, mas a gente consegue perceber que tem uma coloração um pouquinho diferente, tem uns traços um pouquinho diferentes, e fazendo assim com esse jogo de luz aqui, a gente consegue ver que ela... E outra coisa, ela é de prata, tá? Ela é de prata, ela tem 24,8 gramas de prata. O milímetro dela, ela tem 0,3 de diferença da peça original, ou seja, ela tem uma diferença para menor. E o que chamou a atenção nessa peça realmente, porque assim, foi essa diferença de peso, ela é prata, mas ela tem umas características na orla que somente mesmo visão mais apurada vai conseguir identificar que é uma peça falsa. Uma pessoa que confia no vendedor e que o vendedor seja da confiança dele, o cara mete essa peça no cara, ele compra. Primeiro porque é prata, só que é uma prata um pouco diferente, ela é uma prata um pouquinho mais baixa. Aí você tem as características aqui do cunho, que é um cunho mais fraco, que é típico de moedas falsificadas, que é um cunho mais fraco. E você vê resquícios, porque aqui eu não consigo aumentar o ponto de mostrar as porosidades que tem aqui. Mas tem outras peças aqui que eu vou mostrar. Aqui, ó, por exemplo, esses pontinhos pretos aqui, é uma porosidade que tem nela, que é tipo de fundição. Mas essa peça aqui foi uma peça muito bem feita, tá? Como eu falei, uma pessoa, um vendedor não com, assim, sem experiência, ou um vendedor inescrupuloso, pode passar essa peça aqui adiante sem nenhum problema, tá? E quem comprar também iria comprar achando que essa aqui era uma peça boa. Então, esse tipo de peça aqui já começa a preocupar, porque são peças que começam a ser muito próximo do autêntico, tem um refino de cunho muito parecido com o cunho bom, né? Mas tem algumas diferenciações. E essas outras 3 peças aqui eu também vou mostrar para vocês, que também a gente analisou todas essas peças, que são peças que vêm em coleção. A gente tira todas as peças que são peças importantes, a gente dá uma conferida e a gente se certifica realmente de que as moedas que a gente está negociando são moedas boas. Então, por isso que a gente faz esse trabalho. Então, eu estou mostrando para vocês moedas falsas de época, falsas para enganar, e agora as falsificações para matar o cara mesmo, porque essa aqui só é especialista para poder identificar, tá? Essa outra peça aqui é uma peça do Vittorio Emanuele, é uma peça italiana de 5 liras de 1866. Essa peça aqui ela tem 37 milímetros e o peso dela é um pouquinho... na realidade, esse aqui bateu peso com peso. Tem 25, essa aqui bateu 25,1, bateu 1 grama a mais. O tamanho bateu certinho. Qual é a diferença dessa peça para a peça original? É a porosidade do metal. E também a questão dos detalhes. Essa moeda aqui ela tem 25,1 gramas. A moeda original ela tem 25 gramas. Teoricamente, não era para essa peça ter nenhum tipo de desgaste, porque ela tem o peso de cunhagem, de cunho. Então ela não tem desgaste, ela teria que ser uma moeda perfeita, com todos os detalhes perfeitos. E outra coisa, esse amarelado que aparece aqui é típico de liga de prata mais baixa. Essa aqui deveria ser uma prata 900, então ela é uma prata um pouquinho mais baixa. Você limpa ela fica bonita, fica bacaninha. Mas aí passa uns dias, ela começa a ficar mais amareladinha de novo. Então, isso é sinal de uma prata mais fraca, tá? Pode ser uma prata 700, 800, não é a prata 900, tá? Aí aqui, ó, a gente vai ver que ela tem todos os detalhes na borda dela, tá? O que pega aqui, como eu falei, é a cunhagem, a orla dela. Quando a gente começa a aproximar a lupa,
Porque esse tipo de moeda a gente olha em lupa. Quer dizer, todo mundo deveria olhar em lupa. E a gente começa a ver essas porosidadezinhas aqui, ó, tá vendo? Então isso daqui faz com que a gente desconfie da peça. E aí demos uma olhada mais aprofundadamente, usamos um microscópio que a gente tem aqui outra porosidade também da peça, a gente consegue ver aqui. Então essa peça aqui, ela estaria hoje, vamos dizer assim, uma qualificação, um MBC bonito, né? Alguns colocariam até como MBC soberba, mas um MBC. E pelo peso dela, pelo tipo de peça que está batendo peso certinho, não era para ter desgaste. Então não condiz o peso com o desgaste da peça. Essa outra aqui já dá para perceber mais o amarelado, tá? Aqui a gente consegue ver alguns sinais também de porosidade. Ela tem também a inscrição aqui na borda. Então são falsificações que, dependendo da casa que você compre, do leilão que você participe ou do vendedor que você compre, se ele não tiver experiência, passa como verdadeira. Essa outra peça aqui, ela era para ter 25 gramas, ela tem 24,5. Ela deveria ser de prata 900. E como a gente está vendo esse amarelado aqui, que vem muito rápido, depois que se limpa ela, a gente consegue ver que é uma liga mais fraca, então não é prata 900. E a gente tem a questão, talvez essa aqui dá para ver melhor. Deixa eu tentar aumentar aqui mais um pouquinho. Aqui já dá para ver melhor o que eu estou falando da questão da porosidade. Tá vendo esses pontinhos aqui, pretinhos aqui, ó? Tudo isso aqui é uma porosidadezinha que dá no metal. Porque o processo de cunhagem dessa peça não é o mesmo processo da peça original. Então, ela deixa marcas. Porque existe a fundição boa, existe a fundição mais ou menos, existe a cunhagem, existem vários tipos de falsificação. Então, quanto mais refinado é o falsificador, e esse tipo de peça aqui pega um valor bom, porque são peças que não são peças tão raras, são peças difíceis, e que a princípio o cara numa feira, o cara passa isso aqui tranquilamente, tá? E para finalizar essa série de moedas mais bem feitas, que são falsificadas, eu peguei essa aqui, que é uma moeda dos Estados Papais, de 1853. Essa aqui já tem serrilha aqui na moeda, né? Serrilhada. A outra tem uma borda diferenciada. E às vezes acontece, tá? De você pegar uma moeda que era para ter o bordo liso com inscrição e ela ser serrilhada, tá? Às vezes o falsificador ele confunde as peças e faz besteira, tá? Então às vezes acontece. Essa peça aqui, por exemplo, ela era para ter 38 milímetros. Essa aqui tem 37,7. Ela era para ter 26,87 gramas. E essa aqui tem apenas 24,6. Então já dá uma diferença grande. Já está dando uma diferença de 2 gramas e 27. Então uma diferença boa. Como eu falei, uma peça pode perder até 2 gramas? Pode. Mas a bicha tem que estar esculhambada. Ela tem que estar só o aro da bicicleta. Porque ela vai estar desgastada, muito desgastada para perder 2 gramas. Ela tem que ter uma moeda que circulou muito, foi cerceada, aí perde. Mas normalmente nesse estado de conservação, ela pode perder até 0,1, 0,2, 3 gramas, né, até 0,3 gramas, que ainda se tem uma margem de segurança. Quando passa muito disso, a gente já começa a ficar mais preocupado. Então, vamos recapitular aqui o que a gente viu hoje. A gente viu o conceito de moeda rara, vimos a moeda que é feita para enganar colecionador, a gente viu a moeda que é feita é original, mas é trabalhada para enganar o colecionador, que são as datas implantadas. A gente viu aqui as falsas de época, que são moedas feitas para circular e enganar o comércio local da época. E a gente viu aqui 4 moedas que, se você
comprar em qualquer local que não seja uma loja especializada, você compra gato por lebre, tá? E outra coisa, ó, trouxe aqui até a pedrinha aqui para fazer aqui o teste para vocês verem que é prata, tá? Inclusive eu vou disponibilizar essas peças para venda para as pessoas terem como comparativo, porque eu tenho outras peças e é legal a pessoa ter uma peça assim como comparativo. Ó, eu vou riscar aqui, ó, a pedra. Ó. Esse teste aqui a gente só faz quando a gente sabe que a peça não é boa, tá? Essa outra aqui, ó, eu vou riscar as três peças, as italianas e essa outra aqui, que é dos Estados Papais. Então esse aqui é um líquido que, se ficar azul aqui, ó, é prata, tá vendo? Ó? Prata, prata. Aí tu compra uma peça dessa aqui, as três bate como prata. E aí? É boa ou é falsa? Eu falo pra vocês que as três são falsas. As quatro são falsas, na realidade, que essa aqui também é. Mas também é prata. Aí, ó, vou fazer o teste nela. Aqui, ó. Tá vendo? Bateu o azul também, tá vendo? Então isso aqui são peças feitas. Tem países que são especialistas em fazer moedas falsas para enganar as pessoas. Mas não é falsa de porcaria não, tá? É falsa sim, nesse nível, nesse padrão aqui. Inclusive tem umas moedas romanas falsificadas que agora que estão descobrindo que as bichas são falsas. Era feita por um comerciante europeu, cara super renomado, e ele conseguiu fazer moedas falsas. Agora nós vamos passar por uma moeda muito interessante, tá? Que a gente chama de imitativa. Esse tipo de peça imitativa, ela circulou no período antigo, no período arcaico, né? Nas moedas clássicas. No século 3, 4 a.C., pega o Império Romano, vai indo, vai até o tempo dos Cruzados, vai indo até finalizar a Idade Média. Aí começa a vir as moedas modernas e posteriormente as moedas que a gente conhece bem, que são as contemporâneas, que são as moedas que a gente usa. Então, pessoal, vamos lá. Essa moeda que eu vou mostrar para vocês agora, ela é uma moeda falsa e verdadeira. Já conseguiu, já pensou em algo nesse sentido, que a moeda é falsa e verdadeira? Pois é, essas aqui são. Por quê? Essas moedas aqui são chamadas de moedas imitativas. Essa aqui é uma moeda do imperador Tétrico e essa aqui também, uma outra moeda do Tétrico, né? É um dos imperadores que foram bem... que tem muitas moedas imitativas feitas, né, em nome desses dois imperadores. O que vem a ser uma moeda imitativa? A moeda imitativa é uma cópia não oficial, tá? É uma moeda, uma cópia de uma original não oficial feita para facilitar o comércio entre povos. Por que isso? Porque na antiguidade você tinha os povos bárbaros, tinha os romanos, viviam em guerra, mas eles faziam comércio. Então, imagine você pegar uma moeda de um bárbaro com romano e uma do romano com bárbaro, né? Então, eles faziam esse tipo de moeda para facilitar. Então, essa moeda aqui, perante o Império Romano, ela era falsa, porque ela não era autorizada pelo Império Romano a ser cunhada, porque só quem podia autorizar a cunhagem de moedas era o imperador, e tinha lá os responsáveis por fazer essa cunhagem. E os povos bárbaros, por sua vez, autorizavam a confecção, né, a cunhagem dessas moedas para poder circular no comércio local. Ou seja, em resumo, as moedas imitativas eram produzidas para se parecer com as moedas legítimas, mas não eram cunhadas pelo Estado matriz. Tá? A exemplo aqui, essas duas moedas são duas imitações bárbaras, como eu já falei, do imperador Tétrico, tá? E elas eram aceitas em Roma ou nas províncias romanas
devido à escassez de moeda no período. E essas moedas aqui, geralmente, essas aqui são originais. E essas aqui é original, mas é original bárbara. Cunhada é uma moeda imitativa, tá? Então, pela escassez dessas moedas nas províncias, em Roma, eles faziam e aceitavam esse tipo de peça, porque nesse período aqui valia o metal. Então, se a moeda é bronze, bronze é, entendeu? Só é feia, não tem a efígie original do imperador, mas tem o seu valor no comércio. E uma curiosidade dessas peças aqui, das peças bárbaras, é uma característica, né? Que elas sempre são muito mal feitas, tá? Se a gente pegar aqui, ó, por exemplo, isso aqui é o imperador. Olha o busto como tá, Constans, tá escrito aqui na moeda, né? Esse daqui, Constantinos. Então você consegue ver que a moeda, ó, tem legenda bacana, toda bonitinha, tá vendo? Ó? Essa outra aqui também toda bacaninha. Vamos pegar um outro aqui qualquer. Vamos pegar esse aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Maximianos. Também bonitinha, tá vendo? Tudo escrito direitinho. Aí tu pega uma imitação bárbara. Olha só. Parece um desenho de criança. Legenda toda mal feita, toda irregular. Ó, como é que é feio o desenho, ó. Atrás como é que é, ó. É muito mal feita. Então, é uma característica das moedas. Olha aqui, ó, também a efígie desse aqui, como é que é mal feito. Então, uma característica das moedas imitativas romanas, das gregas, que eram feitas pelos povos celtas, pelos bárbaros, pelos germânicos, era justamente isso, porque eles não tinham a tecnologia adequada e faziam essas moedas imitativas. Já as moedas imitativas dos cruzados, que foram cunhadas em prata para imitar o dirham islâmico, para poder circular em Alepo, naquela região onde teve as cruzadas, já é uma moeda muito parecida, porque os europeus já tinham uma técnica para poder cunhar. E a gente está falando aqui dos bárbaros, que eram os povos tidos como bárbaros, que não tinha grande tecnologia frente a Roma na época, e também a escassez, né, de mão de obra desse povo. Até o próprio metal era mais difícil para os bárbaros conseguirem, né? Então, seria isso. E uma outra coisa também, que essas moedas bárbaras aqui são muito importantes, porque elas tinham, na época, ela tinha uma função prática, porque elas serviam para fazer compra, para fazer o comércio, né, para movimentar o comércio local. E ela oferece informações valiosas sobre a economia da época, o comércio, a relação cultural entre os povos. Então, é uma moeda totalmente importante, é uma moeda importante. Então, e é curiosa porque é uma moeda falsa e original, né? Ela é falsa e original ao mesmo tempo. É bem interessante essa parte aí dessas moedas imitativas. E agora eu vou entrar vou mostrar para vocês agora uma moeda que é uma moeda que a gente chama de cópia, mas é uma cópia que esse tipo de peça aqui você pode colocar na coleção, que é interessante por dois motivos. Primeiro, porque esse tipo de peça aqui, as brasileiras, a gente tinha um gravador antigamente que chamava Seu Balsemão. Conheci Seu Balsemão, fiz muito negócio com o Seu Balsemão, gente boa, gravador, pessoa de um trabalho fantástico, um gravador, exímio gravador, peças lindíssimas. Então ele fazia moedas para você tapar buraco na coleção, mas ele, por exemplo, quando ele fazia a peça da coroação, se a pessoa quisesse, ele utilizava a base, uns 6.400, uma moeda de ouro, e botava lá uma identificação de que a moeda era uma réplica. Então, quando você for colocar peças na sua coleção, que sejam réplicas, por exemplo, igual esse casalzinho aqui de 20, de 35, isso aqui é uma réplica feita pelo Balsemão. E aqui, ó, na moeda, a gente tem um
uma marquinha. Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar para vocês que o celular, ó, é um Bzinho aqui, ó. Tá vendo? Aqui tem um B, aqui também tem outro B. Então, aqui tá marcado que essas peças são peças feitas, né? Muitas vezes sob encomenda, porque só existem 100 casais desse aqui. O registro que se tem é apenas de 100 casais. Muitos se perderam no meio do caminho, tá? E muita gente não vai ter e não quer ficar com buraco no álbum, aí coloca lá. Mas esse tipo de peça, ele tem um apelo que é do seu balsemão e está sinalizado. Então esse tipo de peça, quando você coloca na sua coleção, vamos dizer assim, é justificável, porque você consegue identificar. Agora, quando eu boto um 86 desse aqui na coleção e não tem nada, meu amigo, você vai cobrar aqui 5 bonito nessa peça aqui. É 5 mil reais. Como eu tô falando, por isso que vocês têm que procurar sempre adquirir peças. Não é de pessoa de confiança não, cara. Porque a pessoa ser confiável não significa que ela é uma pessoa que está apta a trabalhar e vender moedas. Tá? Uma coisa é o cara ser honesto. Ser honesto não é favor, não é qualidade. Ser honesto é obrigação. A obrigação de cada cidadão é ser honesto. Então, ser honesto não é qualificação, é obrigação. Então, quando você vai comprar moeda, você tem que comprar moeda de profissional. Porque eu te garanto que 99% das pessoas que eu conheço venderia essas moedas aqui como boa. O comprador compraria como boa. E ninguém estaria enganando ninguém. Todos os dois estariam trabalhando na honestidade. Primeiro, porque o cara não vende o que não conhece. Mostrei para vocês que são todas de prata. As 4, essa aqui não. Isso aqui é bagaço chinês. Isso aqui só de olhar tu já sabe que não é réplica e falsificação da mais grosseira possível. Agora essas aqui não. Essa aqui, se eu levar em qualquer loja aí, o cara me compra ela como boa. Se eu limpar elas, tirar esse amareladinho dela aqui, ó. Se eu for em qualquer loja, eu vendo essas 4 peças aqui como boa. Então você tem que tomar cuidado nisso. Porque quando é uma peça barata, de 200 conto, 300 conto, beleza. Mas aí quando é uma peça de 5, 8 mil, igual essa aqui. Depois que tu pagou, meu amigo, recebeu para tu... E leilão, por exemplo. Vou dar um exemplo de um leilão. Eu boto essa peça aqui no leilão, certo? Tá lá, boto o peso, um pouquinho desgastada, com 24,8 gramas. A diâmetro bate, teste da prata. Aí o cara, pô, mas essa moeda é falsa. Comprou no leilão, meu amigo, você tem que arrumar um perito. Porque o leilão, ele vai te devolver o dinheiro, mas você tem que ter um perito que vai fazer um laudo. Você vai mandar para casa de leilão no prazo de 7 dias, provar que a peça é falsa aí, pum, para receber seu dinheiro de volta. Depois que o cara recebeu, já era. E se tu comprando numa feira, achando que tu se deu bem, pagou 3 milão, vai vender por 5, e aí? Perdeu 3 mil, tá? Então, toma cuidado com esse tipo de peça. Compre sempre. Essas aqui são originais, tá? São librazinhas de ouro. Essas aqui também são todas originais. Eu olho todas as peças, as romanas. Então, eu tenho esse cuidado, esse trabalho. E vamos ver que a gente tem mais um assunto para tratar. Agora eu esqueci, pessoal. Mas tem mais um, tá? Que são... a moeda rara. A diferença entre moeda rara, contemporânea e moderna em relação à moeda rara grega e romana. Como eu mostrei para vocês, essa aqui é uma imitação de uma moeda raríssima, com 5 exemplares apenas cunhado. Mas como a gente sabe que tem 5 exemplares cunhados? Porque tem registro, tem pesquisa, foi feita com cunho oficial da Casa da Moeda Americana, o funcionário que trabalhava lá que fez. Então, você tem toda uma história. Então, eu sei que essa peça aqui, existem apenas 5 exemplares. Essa moeda aqui
não sei se eu falei para vocês no início, mas ela é tida como uma Mona Lisa da numismática, tá? Que é uma obra-prima, né? A Mona Lisa é uma obra de arte caríssima, e essa moeda aqui se compara a uma Mona Lisa. Como eu falei, ela foi vendida na época, em 2010, por 3,7 milhões de dólares, que corresponde a 28 milhões de reais, tá? Então, eu consigo, nas moedas modernas e contemporâneas, ter documentação para validar e saber que essa peça só existe XYZ, porque eu tenho uma documentação, eu tenho documentos comprobatórios disso, tenho pesquisa recente, eu tenho como rastrear as coisas que deram origem a essa moeda. Agora, eu tenho moedas aqui, por exemplo, essa moeda aqui é uma moeda que eu separei, que ela tem 6 exemplares catalogados no RIC, ou no RPC, porque essa aqui é uma moeda provinciana romana, província romana, né? A provinciana de Roma, não é uma romana de Roma mesmo. Ela é uma moeda romana produzida nas províncias, né, conquistadas por Roma. E essa peça aqui no RPC, que é um catálogo onde você tem um banco de dados desse tipo de moeda aqui, ela só tem 5 moedas dessas listadas nesse RPC, tá? 5 moedas. Essa aqui seria o 6º exemplar, porque esse aqui não está listado no RIC, no RPC. O RIC é um outro catálogo. Aí você vai me perguntar assim, porra, mas essa moeda aqui tem 5 exemplares e custa 3,7 milhões de dólares. E essa sua moeda aí, que só tem 6, vale pelo menos 1 milhão de dólares? Só existem 6 exemplares catalogados. Pois é, existe uma diferença gritante entre moedas romanas e moedas contemporâneas e moedas modernas. A partir das moedas modernas, a gente tem documentação que comprova a cunhagem, a quantidade, o peso de prata que foi utilizado. Então você tem toda a rastreabilidade de quantitativo de peças cunhadas. Essa peça aqui, existem 5 peças no RPC, todas elas estão listadas em museus, Museu Britânico, Museu Alemão, todos os museus na Europa. E essa aqui seria o 6º exemplar. A princípio, uma moeda não vale 1 milhão, mas vale pelo menos 100 mil? Não. Vale 10 mil? Não. Vale 1.000 dólares? Não. Não vale. Apesar de ser uma moeda rara, porque a gente só tem conhecimento de 6 peças dessa aqui, é uma moeda que a gente não tem registro documental. Então, da mesma forma que hoje eu tenho 5 moedas romanas, amanhã pode chegar um cara na Europa, lá em algum lugar, na Europa Ocidental, na Europa do Norte, qualquer parte ali onde teve domínio romano, onde teve as províncias, e achar um tonel com 50 mil peças daquela determinada província. Então, por isso que ela é rara, mas não é cara, tá? Então, a gente também existe essa nuance na numismática. Nem tudo que é raro é caro, tá? Por quê? Eu não consigo comprovar que essa aqui moeda é uma moeda mais comum, Treboniano Galos, tá? Uma moeda provinciana romana também. Essa aqui está listada, se eu não me engano, ela está listada a 11 peças. 11 peças também é pouca peças, a maioria está em museu, algumas em algumas coleções particulares. Mas vale pelo menos uns 1.000 euros? Não, Treboniano Galo é um imperador relativamente não é difícil, porque ele ficou muito tempo no governo, né, como imperador. Ela não está muito bonita. Vou dar um exemplo que é exemplo dessa aqui.
Essa aqui já está, olha a efígie do imperador, a escrita aqui, o anverso está bonito e o reverso também. Você consegue ver toda a legenda, ver a alegoria. Então o campo dela está muito bom, tá? Tanto na frente, a orla, tá tudo muito bom. Então essa aqui é uma moeda que você vai comprar ela por uns R$ 400. E ela também é uma moeda que tem uma tiragem pequena. Assim, catalogada eu devo ter 30 peças dessa aqui. Mas como eu falei, eu não tenho registro. Então hoje eu tenho 30, amanhã eu posso ter 300, 3.000, 30.000, 300.000. Diferentemente de uma moeda dessa, que para ser cunhada, você tinha que fazer um decreto, tinha que autorizar as autoridades competentes para cunhar tanta peça, você tinha que indicar que para confeccionar tantas peças seria utilizado tanta quantidade de prata, e entendeu? O cunho seria aberto, depois seria destruído. Então, tem todo um processo. Então, esse tipo de moeda aqui, apesar de se ter uma catalogação, de ter um trabalho muito árduo de especialistas, e os especialistas em moedas romanas, eles transcendem os séculos, tá? Eles são, a partir de 1500 já tem gente que estuda moedas romanas, tem reis e imperadores que colecionavam isso na história antiga, né? No período antigo, ano 1000, ano 1200, 1300, já tinha gente que colecionava. Então, tem um estudo muito abrangente de moedas clássicas, mas, como eu falei, você não tem a questão do registro documental. Então, isso dificulta um pouco. Agora, o que torna uma moeda romana cara é se ela é prata, se ela é ouro, se ela é bronze. O imperador que está aparecendo na imagem aqui da moeda, se ele é um imperador que ficou pouco tempo no governo, porque tem imperadores que ficaram 30 dias. Então, quando o imperador ficava pouco tempo, produzia-se pouca moeda, pouca quantidade, o imperador se torna raro. E tem os imperadores chaves, Júlio César, Nero, Calígula. Então, são esses imperadores sempre terão moedas caras. Mas hoje uma moeda, por exemplo, muito bonita do Nero, um sestércio do Nero, por exemplo, bonita, muito bonita, você compra aí por R$4.000, R$4.500. Então não são moedas caras para o padrão das moedas contemporâneas. Então hoje você tem aqui, nenhuma moeda que eu tenho aqui em cima daqui da minha mesa, ela custa o mesmo que uma DH. Entendeu? Então as pessoas relacionam moedas antigas com moeda cara e moeda rara. Então a moeda antiga, ela pode ser rara, mas não vai ser cara. Ela é antiga, mas não é rara. E ela pode ser antiga, rara e não ser cara, tá? Por isso que eu estou fazendo essas lives para poder passar para vocês e desmistificar algumas coisas que as pessoas pensam. Eu acho que ainda o nosso meio numismático ele é muito limitado. Não digo na parte de colecionador, porque o colecionador ele coleciona aquilo que ele quer, aquilo que ele gosta, independente de ser caro, barato, raro, comum, é para satisfazer o colecionador. Então o colecionador ele gosta de moeda com papagaio, ele vai comprar moeda com papagaio. O outro gosta de moeda com, sei lá, moeda que tem cachorrinho, vai comprar com cachorro. Agora, o cara que vende, o cara que vai lá, o cara vai te fornecer um produto, esse cara tem que saber. Esse cara tem que ter o conhecimento. Por quê? Porque ele está te vendendo conhecimento. A moeda não é só um objeto físico. Ela tem toda uma história. Ela tem toda uma... A gente tem que ter todo um cuidado quando vai passar uma peça para um colecionador. Porque, a princípio, o colecionador ele não precisa ser expert. Porque se ele está comprando a peça de um vendedor, teoricamente o vendedor tem que ser expert. Então, se ele está comprando uma moeda de R$2.000
de 1886, essa peça tem que ser um 2.000 réis de 1886 aqui na China. Ela tem que ser a mesma peça, ela tem que ser de prata, tem que ser autêntica, e eu tenho que garantir. Uma peça dessa aqui, tranquilamente, se eu acho, porque o Brasil não costuma fazer isso, certifica a moeda porcaria, e as moedas boas o cara não certifica. Isso aqui é uma moeda para o cara certificar. Um 1886, mesmo MBC, é para certificar. Por quê? Porque é uma moeda rara. Assim, rara para o nosso padrão. É uma moeda difícil, uma moeda escassa, porque ela tem mais de 1000. Tá? Ela não chega a ser uma moeda rara, ela é uma moeda escassa. Mas no meio que a gente, né, vive aqui no Brasil, isso aqui para muitos seria raríssimo, né? Mas não é. É uma moeda escassa, tem poucas cunhagens, mas tem um valor expressivo. Então toda moeda que ultrapassa o valor de $1.000, é legal você certificar. Então, por exemplo, essa moeda aqui seria também interessante certificar, que seria uma moeda cara. Então, 6667 também seria uma data boa para certificar. Então são esses tipos de peça que se certifica. Agora sim, esse tipo aqui, por exemplo, série Vicentina, não sei se vale a pena você certificar uma peça que flor de cunho vale 1.000 e para certificar é 600, 700, né? Porque a gente confunde muito certificação com valorização de peça, o que não é verdade. A certificação é simplesmente para aferir a autenticidade e você está fazendo um seguro. Então, se você comprar uma peça dessa aqui certificada e por algum motivo você achar que ela é falsa, levar para uma pessoa ver, um perito, o perito vai lá, não, é falsa sim. Aí você vai, como ela é certificada, você tem o seguro. Quem vai te repor esse dinheiro ou a moeda original seria a empresa certificadora, porque ela tem essa obrigatoriedade, entendeu? E o vendedor, ele nem tem muita... uma moeda certificada, o vendedor não tem nenhum tipo de responsabilidade. Porque quando você paga a certificação, você está pagando para não ter dor de cabeça. Então, o cara me comprou uma moeda certificada, dessa assim, cara, viu que é falso? Falei, não, beleza, meu amigo, só ligar lá na loja, na NGC, eles vão te dar todo o apoio, vão mandar vir buscar a peça, eles vão resolver o problema. Claro que o vendedor, o bom vendedor, ele vai fazer todo esse meio de campo, mas ele não vai ter prejuízo e nem o cara que comprou vai ter prejuízo, tá? Porque a empresa, ela paga, você paga para justamente não ter dor de cabeça, tá certo? Então, pessoal, eu vou fazer aqui agora algumas perguntas e vai ficar em aberto aí. Então, se vocês tiverem também qualquer dúvida, pode ir colocando aqui nos comentários, tá? As próximas lives, então live todo domingo, às 20 horas, a gente vai estar falando coisas interessantes sobre coleção. É conhecimento. Quem tiver interesse em crescer como numismata, vale a pena assistir nossas lives. A gente vai ter muito assunto. A gente vai evitar um pouquinho o achismo e primeiro a gente vai fazer lives de coisas sérias, de coisas que vai servir para você, vai servir para o seu dia a dia, para que você consiga fazer sua coleção sem medo, sem ser enganado, né? Sempre com mais segurança, saber realmente o que você quer colecionar. Então, eu vou perguntar para vocês e vocês pensem sobre isso aí. Você acha que qualquer vendedor que você conheça, né? Todos os vendedores que você conhece, tem a expertise para poder analisar as moedas que você vai fazer o seu investimento? Então é muito importante você se fazer essa pergunta. Essa pessoa que eu estou comprando essa moeda cara, ele tem a expertise adequada, ele tem um conhecimento suficiente para me dar a garantia que eu preciso para eu comprar essa peça e não ter problema lá na frente, para eu não perder dinheiro? Essa pessoa que eu estou comprando, se tiver problema, ele vai prontamente, vamos dizer, vai resolver meu problema? Segunda, você acha que é importante, sim ou não, né? Você acha que é importante o vendedor de moedas também ser numismata? Ou você acha
que não. Porque assim, vendedor vende picolé, vendedor vende carro, vendedor vende latinha de milho. Então, mas quando você vende algo muito específico, por exemplo, como uma moeda romana, uma moeda islâmica, né? Ou uma moeda mais importante, uma moeda mais cara, uma moeda que você vai fazer um investimento. Você acha que essa pessoa, além de vendedor, ela também tem que ter uma expertise de numismata mesmo, ser um conhecedor aprofundado daquilo que ele está comprando? Ou você compraria carne pedindo orientação para um padeiro? Ou você iria num cardiologista para cortar o cabelo, né? Então, são essas coisas que a gente tem que pensar, começar a pensar. Outra coisa, você acha que apenas confiança e honestidade é tudo que um vendedor de moedas tem que ter? Porque assim, ser confiável e ser honesto não é qualidade. A gente que está definindo isso no Brasil como honestidade ser qualidade e ser, né? Não é. Então, uma pessoa confiável, uma pessoa honesta, você não é qualidade, é obrigação. Todos nós temos a obrigação de sermos honestos e sermos confiáveis. Então, um vendedor precisa também ter o atributo, aí sim, que é a expertise de numismata, né? Ou não? Você acha que só ele sendo honesto e você confiar nele é o suficiente para você comprar uma peça sem medo? Eu compro aqui de olho fechado porque eu sei que o cara não vai me enganar. Tudo bem, porque ele é honesto, mas ele conhece o que ele está te vendendo, né? Então é isso. Você costuma verificar... outra coisa, né? Que é a pergunta final. Você costuma verificar se quem te vende moedas é capaz de validar aquilo que você compra? Ou seja, você sente a confiança 100% de que o cara está te falando, isso aqui é isso e é mesmo, né? Por exemplo, eu já vi casos de pessoas indo na minha loja e falar assim, quero vender essas moedas. Aí eu falei, mas essas moedas não é prata. Não, mas eu comprei como prata. Olha, como você comprou não me interessa. Interessa como eu vou comprar. E eu não vou comprar essa moeda porque essa moeda não é prata. Então não importa como a gente compre. Se eu compro uma moeda falsa como verdadeira, ela continua sendo falsa. Ela não vai ser verdadeira porque você comprou ela como verdadeira. Tá? Então vamos fazer a reflexão. Então, pessoal, se vocês puderem divulgar aí nossas lives, também dá uma força aí para a gente poder ter incentivo também para fazer as lives, porque aqui quem ganha é quem está assistindo. Eu praticamente não preciso mais dessas informações. Eu já tenho 28 anos, 38 anos de colecionismo, 28 anos de experiência com compra, venda de moedas romanas, moedas clássicas, moedas romanas. Eu faço catalogação de peças, catalogação de coleções. Então, se vocês puderem divulgar também, para a gente poder fortalecer o grupo. E pode também mandar perguntas, se você tiver alguma pergunta, se vocês tiverem alguma sugestão de live também, algum assunto que vocês queiram que seja abordado de forma mais detalhada, a gente também pode fazer, tá? Se tiver alguma dúvida relacionada a algum tema específico de numismática, sobre também medalhas, tokens, fichas, a gente também vai estar disponível aqui para poder estar passando as informações. Então, pessoal, eu vou me despedir aqui de vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa live de hoje. Foi uma live que eu preparei com bastante cuidado, bastante carinho, que é coisas que a gente utiliza no nosso dia a dia. A gente aqui não falou de achismo, né? Nós falamos aqui de coisas sérias, de técnicas, de coisas que tem que ter expertise para fazer. Então é bom a gente saber o que é uma moeda falsa, uma moeda réplica,
uma moeda data implantada, uma moeda feita para enganar. É bom também a gente conhecer os tipos de falsificação, porque a gente acha que só existe falsificação grosseira, mas as mesmas pessoas que conseguem fazer essa moeda aqui nesse material aqui, ó, se elas quiserem, elas também fazem de prata. E se fizer de prata, meu amigo, começa a enrolar o meio de campo de todo mundo. Então é bom a gente sempre estar atento no tipo de cunhagem. A gente tem que também saber qual é o tipo de cunhagem, né? Para a gente entender qual é o resultado de uma cunhagem martelada, cilindro, cunho. Então, para a gente, quando vê a moeda, saber mais ou menos identificar as características para ver se as coisas estão corretas no seu devido lugar. Então, isso é muito importante. Próxima live, provavelmente a gente vai falar sobre o estado de conservação, vai falar algumas coisas também sobre moedas com defeito. Eu fui um grande colecionador de moedas com defeito e cédulas. Eu cheguei a ter quase 4.500 moedas com defeito, levando em conta as repetidas. E cédula eu tinha aproximadamente as 1.400 cédulas com defeito. E quando eu colecionava esse tipo de peça, a gente tinha isso como curiosidade. Então hoje virou um nicho, né, do colecionismo no Brasil. Mas o problema nosso é que as nossas moedas saem com tanto defeito que chega a ser meio complicado, né? Porque a gente às vezes tem mais moeda com defeito do que boa, né? Então a gente vai abordar esses assuntos na próxima live, tá? Moedas com defeito, cédulas com defeito e estado de conservação. A gente vai falar um pouquinho também de cédula, de medalhas, de cunhagem, algumas histórias interessantes sobre o balsemão, sobre as pessoas que abriam cunho, tipo Girardet, que trabalhava na Casa da Moeda, abrindo cunho, né, de algumas moedas, inclusive onde se originou aquele defeito da moeda B Basil, né? Então, assim, a gente vai falar várias coisas interessantes. Então, pessoal, boa noite, tá? Obrigado por vocês estarem aí assistindo e a gente fica aí, espero vocês aí na próxima semana, no domingo, às 8 horas, Numismática em Foco, né, que é a gente fazia isso no YouTube, agora está fazendo aqui no Facebook. E também peço para que, se vocês quiserem dar uma olhadinha nas nossas lojas, a gente tem 3 lojas virtuais, que é a www.colecione.com, que é com 2 L's, a www.numismaticajuno.com e a www.numismaticamoedas.com. Todas são lojas especializadas. A Numismática Juno é da Fernanda, que é uma colaboradora aqui do nosso grupo, né? Eu sempre indico a loja dela. A gente tem parcerias, apesar de ser minha filha também, mas ela é uma ótima profissional, tem a loja dela. E eu tenho 2 lojas, que é a Colecione.com e a Colecione Moedas. A Colecione Moedas é especializada em moedas romanas e mais difíceis, países emissores, essas coisas todas. E a Colecione.com já tem várias coisas. Se você for de Brasília, venha fazer uma visita aqui na nossa loja. Fica aqui no edifício Brasília Rádio Center. E qualquer coisa estamos à disposição. Pessoal, boa noite e até a próxima.